Oi gente, meu nome é Sheila, sou professora e também contadora de histórias. Amo contar histórias, é algo que eu gosto muito, tenho alguns cursos nessa área. Eu quero começar contando a minha experiência com vocês, a minha experiência do contato, os primeiros contatos com os livros, né, com as histórias. Quando eu era criança, a minha mãe comprou 2 coleções de livros para mim e para os meus irmãos, né? Uma era a coleção Serelepe. Essa coleção era sobre animais que viviam, né, no espaço, no mundo encantado, e eles conversavam entre si. E a outra coleção era do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu gostava tanto desse meu momento, era à noite normalmente que eu tirava para poder ler, que eu ficava ansiosa por chegar à noite para eu poder viajar sobre essas páginas dos livros, sobre a história. Eu me via dentro da história, né? Eu participava da história mesmo. Então assim, foi algo que marcou muito a minha vida, porque até hoje eu sinto o cheiro do livro, até hoje eu sinto a textura dos livros, né? E formou em mim uma memória afetiva, né? Eu gosto, me dá prazer quando eu lembro daqueles momentos. Principalmente as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era uma história assim que a gente realmente conseguia viajar, que a gente conseguia assim se imaginar dentro da história, né? Tanto é que quando a minha mãe ela doou, eu cheguei em casa um dia à tarde, depois da escola, e minha mãe estava com as caixas e ela tinha doado todos aqueles livros para uma escola lá perto de casa. Eu fiquei bastante frustrada e ainda tenho a vontade de comprar a coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo para mim. Qual a importância de contar história? Qual a importância de ouvir história? Por que se contar história? Eu quero começar apresentando esse cantinho que eu montei para vocês, né? Esse varal com livros. Eu peguei, não tinha um tapete, peguei um edredom colorido, macio, almofadas e alguns livros que eu tinha. Por que eu montei esse cantinho? Para mostrar para vocês como é gostoso quando a gente tem um cantinho separado, seja no quarto da criança, seja na sala de casa, seja na escola, na sala de aula. Esse cantinho, ele tem que ser aconchegante, acolhedor, né? Se chegar uma criança aqui na minha casa agora e ver esse cantinho, com certeza ela vai deitar aqui, se aconchegar, se acomodar no meio das almofadas e escolher um dos livros para poder ler. E esse é o objetivo, essa é a intenção do cantinho da leitura. É a criança se sentir acolhida, se sentir bem, para escolher o livro que quiser para poder ler. E aí ela vai se sentir confortável para isso, né? E aí essa contação de história, ela pode acontecer tanto aqui nesse cantinho, como pode acontecer antes de dormir, ou mesmo no horário que você separa na sala de aula, por exemplo, terminar a aula um pouquinho mais cedo antes da saída, ou mesmo antes da entrada, no início da aula, para poder contar a história, para você separar esse momento para contar a história. E a leitura, esse momento, esse cantinho, vai proporcionar uma leitura prazerosa e lúdica para a criança. A criança vai sentir prazer ao ouvir história e até mesmo ler. A leitura, ela pode acontecer de 2 formas. Ela pode acontecer com intuito e objetivo de aprendizagem. Eu vou ler algo, vou ler um texto para eu aprender algo sobre aquele texto. Ou simplesmente por deleite, para eu ter o prazer simplesmente de ler por ler, sem tirar a moral da história, sem querer, aquilo ali é para eu poder aprender alguma coisa. Não, somente pelo prazer de se ler. Então nós temos essas 2 formas de leitura. E essas 2 formas de leitura, elas podem acontecer em sala de aula ou em casa. Normalmente pecamos na escola porque a gente coloca a leitura simples, na maioria das vezes, para aprendizagem, porque está aprendendo a ler, está na alfabetização. E não, a gente tem que dar essa leitura para a criança, oferecer esse momento da leitura para a criança pelo prazer que ela vai ter em desenvolver e querer ler. Então a gente tem que proporcionar também essa leitura prazerosa para eles, somente ler por ler, tá? E o que acontece? Que momento eu vou contar essa história para a criança em casa, por exemplo? Antes de dormir. Antigamente, alguns anos atrás, tinha-se o hábito
de antes de dormir, os pais iam contar histórias, né, para a criança poder dormir. E também tinha assim o hábito de contar história em rodas de fogueira, né? A família se reunia em roda da fogueira para poder contar a história, para poder ouvir histórias, né? E ali se contava vários tipos de gêneros de histórias ali. Ali se trocava muita história, né? E isso foi se perdendo com o tempo. Com a substituição aí das mídias, né, dos recursos, isso acabou se perdendo pela correria do dia a dia, às vezes os pais trabalhando muito, né, e os professores às vezes preocupados mesmo com os conteúdos, acabou se perdendo isso. E a gente precisa resgatar isso, né? Esse momento, aproveitar a quarentena, aproveitar esse momento que você está em casa e reservar, separar um tempo em casa para poder contar a história, para poder vivenciar a história junto com a criança. É necessário aproveitar esse tempo que tem, né? Ou então fazer esse tempo, que às vezes não tem realmente o tempo, mas pode-se fazer esse tempo. 5, 10 minutinhos, 15 minutinhos contando a história ali para a criança, né? Então, aproveitar bem o momento para a hora da leitura. Quando iniciar a contação de história na vida da criança? Quando é que eu tenho que inserir esse momento? No meu ponto de vista, na minha visão, desde o ventre da mãe. Ali no ventre, os pais já podem estar contando histórias para a criança. Esse vínculo, esse elo vai sendo construído. E quando a criança nascer, ela vai ter aquela memória que ela vai se lembrar. E também no banho com o bebê. Tem vários livros aí que eles exatamente têm o objetivo para a hora do banho do bebê, são apropriados para esse momento. Então não existe esse momento, a hora certa, a idade certa, não. Você pode inserir esse momento na vida da criança com a sua disponibilidade, com o seu tempo, quando o mais cedo possível, na verdade, né? Como contar a história? Como é que eu devo contar a história? Primeiro você tem que ter entonação. A gente tem que dar entonação à história. E aí você pode utilizar roupas, acessórios, você pode estar utilizando objetos. Lembrando que as roupas e acessórios não devem chamar atenção para você. É somente chamar atenção para o momento da história. O objetivo é chamar atenção para a história e não você. Então, nada de abusar dos recursos que você tem aí, tá? É para chamar atenção para a história. Você pode estar usando objetos, bonecas, né, para poder construir um cenário, usar muitas emoções que a história está transmitindo, você transmitir isso, você fazer com que as pessoas sintam essas emoções ao contar a história. A entonação da sua voz, como é que você vai, às vezes a voz mais baixa, a voz mais alta, como é que você vai usar essa entonação? Depende muito da sua história. Visuais próprios do livro, né? Mas aí você tem que ter cuidado para não só ler o livro, mas tem que estar ali utilizando o livro com a contação, com todos esses recursos. Só às vezes você usando o livro já faz uma história tremenda que a criança fica ali viajando na história que está sendo contada. Mas tudo depende da forma com que você conduz a leitura desse livro, tá certo? O que não fazer quando contar a história? O que eu não posso fazer? Parar para explicar a história. Você está contando a história e para, porque nessa parte quer dizer isso. Não, a história vai se perder, a criança vai se perder na história. Não faça isso, tá? Deixa para explicar o final da história se houver necessidade, que às vezes não precisa mesmo a explicação. Então não pare para contar a história. Parar para chamar a atenção da criança, porque a criança está dispersa. Se a criança está dispersa, é sinal que a história não está sendo tão boa, não está aprendendo. Então é bom você se aperceber aí, ou eu abrevio essa história e termino, dou logo o final para ela, né? E aí eu encerro aquele momento para a criança, ou então eu tenho que saber por que essa criança não está interessada. É o tipo de história? É porque já passou muito tempo? Então, não chamar a atenção da criança porque ela está dispersa, tá? A história não é para isso. E também sempre ter o cuidado assim, de perceber o tipo de leitura para a criança, porque às vezes tem leituras mais complexas que não dá para aquela idade. Então a gente tem que ter esse cuidado.
Não colocar a emoção. Você conta, o patinho estava feliz, aí você fala como se estivesse triste. Não, você tem que colocar a emoção daquele momento, o sentimento daquele momento, tá? Na sua entonação de voz. E somente ler, pega o livro, começa a ler. Não, isso também não vai atrair, isso não vai prender a atenção da criança. São erros que não se podem cometer, tá? Na hora da contação de história. Qual o tempo para contar a história? O que eu já até falei um pouco mais em cima, né? A gente tem que ter um tempo, vai depender muito. Histórias muito longas, elas têm que ser muito boas para prender a atenção. Elas têm que ser aquelas histórias que envolvam, você tem que ser uma pessoa assim que saiba contar muito bem essa história. Tá? Normalmente, a criança não fica tanto tempo presa à história. Então, procura contar histórias assim que prenda a atenção da criança, dependendo da idade delas. Às vezes tem crianças que não se prende o tempo por muito tempo. Tem crianças que são pequenas e o tempo que ela prende a atenção é pequeno, né? E lembrando que tudo é um hábito. Quando você vai inserir o hábito de ouvir história para uma criança, no início ela não consegue se prender, é muito difícil, então são histórias rápidas. Aí você pode estar aumentando esse tempo gradativamente. Começou com uma história aqui, aí daqui a pouco você vai passar para outra história, um pouquinho maior, e aí você vai aumentando esse tempo de história. Mas o tempo que determina é qual? O interesse da criança. A criança está presa na história, você pode estar, por exemplo, aumentar algumas coisas. Lá tá falando sobre suspense, coloca mais detalhes nesse suspense. E ele estava muito feliz, evidencia essa alegria. Então o tempo vai depender da criança, do interesse dela, né? E quais os tipos de texto que nós temos? Nós temos vários gêneros literários, vários. E qual que eu tenho que apresentar à criança? Principalmente na fase da alfabetização? Todos. A criança, ela tem o direito de conhecer todos os gêneros literários. E aí, a gente vai trabalhar. Eu vou falar rapidinho sobre alguns gêneros literários que a gente tem. A criança, ela deve ser estimulada a ler. Não interessa qual tipo, todo tipo de leitura, tá? Não é só contos de fadas, porque um grande erro nosso é a gente trabalhar muito com os contos de fadas, tanto em casa quanto na escola. Nós temos outros gêneros ali, outras leituras interessantes também, como por exemplo, a bula de remédio. A bula de remédio, ela quase não é oferecida à criança, que a gente tem a ideia de que ele não vai conseguir compreender. O que a bula de remédio vem trazer para o paciente? Informações sobre aquela medicação que ela vai estar utilizando. Então é interessante a criança ler, ela saber. Isso ela vai compreender. Pode não compreender os nomes científicos, mas ela vai compreender a função da bula, a função da leitura da bula, né? Então é interessante apresentar para ela. Receitas. Gente, a receita, a mãe está fazendo ali o bolo, pode estar lendo a receita para a criança ou colocar a própria criança para estar lendo para a mãe. E em sala de aula é um dos recursos mais ricos que nós temos, porque com a receita nós podemos fazer a interdisciplinaridade. Você pode usar vários conteúdos utilizando o texto receita. Ali você pode estar trabalhando a interdisciplinaridade com outras matérias, outros conteúdos que vão enriquecer sua aula. Você pode começar no início da semana e terminar e até o final da semana com essa receita. Então é muito rico esse recurso é muito rico a utilização em sala de aula dele, tá bom? O mito ele explica as origens de forma irracional, né? Como, por exemplo, Afrodite, deusa do amor, Eros é o deus da guerra. Então ele vem explicar de forma irracional algumas realidades que trazem, né? Lendas. A base da história costuma derivar da criação coletiva de um povo. É criado das histórias do povo, né? Cultura popular. Então, assim, pode ter versões diferentes ou não, como o Saci Pererê. O Saci Pererê tem algumas versões, alguns contam a história do Saci Pererê com várias versões, né? A fábula é uma narrativa curta, tá? Personagens, na maioria, são animais que falam. Dentro da fábula, os animais estão falando. E traz uma moral. O exemplo desse é a fábula da raposa e as uvas. Outro, o Apólogo.
Isso tudo eu posso estar trabalhando com a criança na alfabetização? Sim, isso, todos esses gêneros literários, tá? E devemos, não só podemos, como devemos. O Apolo, ele parece com a fábula, só que nesse aparecem personagens humanos, né? A narrativa também é curta e os animais interagem com os personagens humanos ali, tá? E além dos personagens, os animais falarem, temos os personagens plantas, águas, rios, agulhas. Então isso tudo interage na história. Um dos exemplos disso que nós temos é a agulha e o novelo de linha de Machado de Assis, tá? Também é bastante interessante. Conto, muito conhecido esse conto, é o que a gente mais utiliza, é o que a gente mais usa, né? Os contos de fadas, que podem ter fadas ou não, tá? É uma narrativa também curta, tem poucos personagens e acontecimentos. Então, ali, ele representa o cotidiano. Por exemplo, uma criança que sofre discriminação, que é largada na rua, que sofre por perseguição. Então, o conto tem isso. Um dos contos que a gente tem é a da Bela Adormecida, tá? Crônicas. Tem a maior proximidade com os assuntos do cotidiano, é mais voltado para o que a gente vive dentro do assunto do cotidiano. E baseia-se na observação da realidade trabalhada, a partir de um sentido lírico, tá? Carlos Drummond de Andrade trabalhava muito isso. E tem que ter cuidado, assim, que às vezes, dependendo da época, a crônica tem uma certa data de validade, vamos dizer assim. Então, acontece isso também. Novela. São várias ações simultâneas, né, que tem. E o maior número de personagens, maior extensão da história. Uma história mais comprida, né? E uma muito conhecida é Harry Potter, né? Poesia. Estrofe e verso. Normalmente com rima. E expressa os sentimentos do escritor, né? Ele está ali expressando também os seus sentimentos. Muito bom de se trabalhar com a criança. Nós temos muitos autores interessantes, né? Eva Funari é uma delas que trabalha assim. Então nós podemos lançar mão aí de muitas poesias. Bibliografia, muito interessante também para se trabalhar. É a história da vida de uma pessoa, vai escrever a história da vida de uma pessoa. E é bom de se explorar também, principalmente em sala de aula, tá? Bilhete é a linguagem informal e pode ser também na linguagem formal. Então a gente pode estar usando o bilhete como uma forma aí de um dos gêneros literários para se trabalhar na alfabetização, que é bem interessante também para a criança escrever bilhetinhos, né? E tá aí até trocando bilhetinhos em sala de aula. Diário. São fatos do cotidiano. Eu posso elaborar um diário e todos os dias estar ali escrevendo fatos que estão acontecendo no meu dia a dia que eu acho interessante. Não precisa ser detalhado, mas fatos que eu acho interessante que aconteceu ali. Entrevista. Transmitir a ideia e a opinião da pessoa que está sendo entrevistada. E dependendo da entrevista, da pessoa entrevistada, aquilo ali pode até contribuir para interferir no conceito da entrevista, do que está sendo falado na entrevista, tá? É informativo, vem informar a criança de algo, vem trazer uma informação sobre alguma coisa. Também pode trabalhar? Deve-se trabalhar. Ficção científica é algo baseado em algo que não aconteceu, que não é real, mas aí ele vai fazendo, ele vai trazendo para o que não é real, ele constrói uma história fora da realidade e aí tem alguns personagens, algumas coisas que acontecem, como por exemplo, plantas, ciência, vida em outros espaços, né, do universo, e aí a gente pode estar trabalhando isso aí. A gente para aqui. Mistério. Pode ser de suspense. E o mistério sempre tem uma solução ao final. Então trabalha-se bem o suspense todo e ao final se traz um resultado, traz uma resposta para aquele suspense. Terror.
pode trabalhar terror com as crianças? Sim. A gente tem que trabalhar o medo nas crianças, sim. A gente pode estar trabalhando o medo. E hoje em dia a gente tem que trabalhar a questão do medo nas nossas crianças, porque as crianças às vezes têm medo de coisas e não sabem lidar. E o pai, às vezes, e a mãe em casa também não sabe lidar. Então tem histórias de terror que a gente pode estar trabalhando com a criança. É claro que aí eu vou ter que moderar, né, a minha entonação, vou ter que moderar a quantidade aí do terrorismo que eu vou fazer em cima dessa história, né, para também não assustar tanto a minha criança, tá? Mas eu posso estar trabalhando esse gênero também. História em quadrinho, que é uma das mais antigas, assim, que veio se usando durante toda a história, né? Quantos de nós não lemos os gibis da Turma da Mônica, né? E hoje em dia não é tão usado assim, não é tão lido, né? Então, história em quadrinho é quando eu tenho o desenho, a imagem relacionado ao texto. Então, eu também tenho esse recurso aí, esse gênero literário para poder usar. Tenho a charge, que é o humor, tem pouco texto, e consegue transmitir bastante graça, bastante humor. E tem outros também, como convite, né? É uma forma de trabalhar? Sim, convite. Eu posso estar trabalhando aí texto publicitário. Então, vários gêneros. Eu falei rapidinho desses aí, só pra gente ter uma ideia do que se trabalhar em sala de aula. O importante, gente, é que você permita a criança ter contato com esse gênero literário, é permitir que a criança tenha a oportunidade de conhecer esses gêneros literários e até ela se identificar, ela escolher qual que ela quer, qual que identifica mais. Tem umas que se identificam com humor, tem outros que se identificam, por exemplo, com terror, com a questão científica, né? Então, assim, proporcione isso para ele, desde que eles escolhem qual que é o melhor, qual que ele se identifica mais. Esse que é o importante. O importante, o nosso papel enquanto educadores, enquanto pais, é proporcionar à criança a oportunidade do universo de leitura. Porque nossas crianças, elas já, mesmo as que não decodificam palavras, grafismo, mesmo essas que não decodificam, elas fazem a leitura de mundo. Elas conseguem fazer a leitura do que está ali à volta dela, então elas sabem ler. Então a gente tem que oportunizar isso para as nossas crianças, para que elas venham cada vez mais sentir o prazer de ler e criar-se o hábito de ler, tá certo? Então, olha só, eu vou encerrar esse momento com vocês contando duas histórias, né? Claro que a gente está falando de história, então nós vamos passar para vocês agora duas histórias. Era uma vez uma ovelha que se chamava Maria. Onde as ovelhas iam, Maria ia também. As ovelhas iam para baixo e Maria ia também. As ovelhas iam para cima e Maria ia também. Onde as ovelhas iam, Maria ia também. Fosse para cima, fosse para baixo, lá estava Maria. Um dia, as ovelhas resolveram ir para o Polo Norte. Olha só o que deu na cabeça dessas ovelhas. Mas as ovelhas foram e Maria foi também. Quando chegou lá, Maria ficou assustada com aquele clima. Ah, que frio! Todas as ovelhas griparam e Maria gripou também. Atchim! Não bastando a grande aventura, as ovelhas resolveram ir para o deserto. Elas foram para o deserto. Lá foram as ovelhas para o deserto. E Maria foi também. Lá foi Maria atrás. Quando chegou no deserto, a Maria estranhou o tamanho calor que tinha naquele lugar. Ah, mas que calor! As pobres das ovelhas pegaram aquela insolação. Maria pegou também. Mas que calor! E aí, o passeio das ovelhas começaram. Continuaram. As ovelhas iam para baixo, Maria ia também.
As ovelhas vinham para cima e lá estava Maria também. Teve um dia que elas foram comer e escolheram como prato principal um prato de jiló. Maria não gostava de jiló e pensou: eu nem gosto de jiló. Mas como as ovelhas resolveram comer jiló, Maria comeu também. Mas que coisa horrível! Eu nem gosto de jiló. Foi quando Maria, ela parou para pensar: mas se eu nem gosto de jiló, por que é que eu vou comer jiló? Ela suspirou, pensou, mas continuou indo aonde as outras ovelhas iam e fazia tudo que as outras ovelhas faziam também. Teve um dia que essas ovelhas tiveram outra ideia. Elas tiveram a ideia de ir lá pro Concongó. Subiu até lá, porque lá embaixo tinha uma grande lagoa. Elas tiveram a ideia de subir, pular lá de cima para cair lá embaixo na lagoa. Maria foi atrás das outras ovelhas também. Lá estava Maria atrás. A ideia não pareceu muito atraente para Maria, mas como as ovelhas foram, lá foi Maria também. Quando chegou aqui, as ovelhas começaram a pular uma de cada vez. E pulou a primeira ovelha. Só que na hora de cair, ela bateu na pedra e aí ela quebrou a patinha e começou: quebrei minha patinha! E foi a outra ovelhinha. E aí ela pulou também, mas na hora de cair, caiu sobre a pedra e quebrou a patinha. E foi uma das ovelhas, até que todas as 40 ovelhinhas pularam lá de cima, caíram na lagoa e quebraram a patinha. E todas as 40 ovelhinhas choravam por causa da dor. Então chegou a vez de Maria. Maria então deu uma olhada. Ela se requebrou inteira, mas ela foi para um restaurante comer feijoada, que é o que ela mais gostava. Agora, Maria vai para onde caminha o seu pé. Essa história é desse livro aqui. Maria vai com as outras, de Silvia Ortoff. Essa segunda história que eu vou contar para vocês se chama Flix e ela é uma história do Ziraldo. Quem escreveu foi Ziraldo. Era uma vez uma cor muito rara e muito triste que se chamava Flix. Essa cor não tinha a paz do azul, nem tinha a luz do amarelo. Também não tinha a força do vermelho. Era apenas frágil e feio, aflito Flix. Tudo no mundo tem cor. Tudo no mundo é azul, é cor de rosa, é furta-cor, é vermelho ou amarelo. Quase tudo tem o seu tom de roxo. O violeta, o lilás. Mas não existe no mundo nada que seja Flix. Nem a sua própria solidão é Flix. Flix nunca teve um par. Nunca teve um lugarzinho sequer no espaço bicolor. E tricolor, menos ainda, pois 3 é demais. Não existe no mundo nada que seja Flix.
Nada, nada que seja Flix. Na escola, na caixa de lápis de cor, cheia de cores. Cores de colorir paisagem, casinha, cerca, telhado, árvore e flor. E caminho, laço e ciranda, fitas mil. Não tem lugar para o Flix. Quando volta a primavera e o parque e todo o jardim, todos se cobrem de flores, flores de todas as cores. Nenhuma cor ou ninguém quer brincar com o pobre do Flix. Um dia, ele viu lá no céu, depois da chuva cinzenta, a turma toda brincando. Eles saíram para brincar lá no recreio e se chegou também para brincar. Deixa eu ficar na berlinda, deixa eu ser o caba-cega, deixa eu ser o cavalinho, deixa que eu fique no pique. Mas ninguém olhou para ele. Só disseram frases curtas, cada uma por sua vez. 7 é um número tão bonito, disse o vermelho, vermelho. Não tem lugar para você, disse o laranja. Vai procurar um espelho, disse o amarelo. Somos uma grande família, disse o verde. Temos um nome a zelar, disse o azul. Não quebre a tradição, disse claro, mas o anil. Por favor, não vá querer quebrar as ordens naturais das coisas, disse violento o violeta. E as 7 cores deram as mãos e a roda voltaram. E voltaram para girar. Giraram, 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 continuaram a girar, girar e mais. Uma vez, deixaram frágil e feio e aflito Flix sozinho na sua branca solidão. Mas Flix não se emendava. E por que se emendar? Não era bom ser tão só. E um dia foi procurar trabalho. Foi procurar algo para fazer. A salvação estava no trabalho. Será que eu não posso ter um cantinho ou uma faixa em escudo ou em um brasão, em uma bandeira, um estandarte? E aí ele foi atrás. Não há vagas, falou o azul. Não há vagas, falou o branco. Não há vagas, berrou o vermelho. Mas existem tantas bandeiras, 1000 bandeiras, trabalho para tanta cor. E Flix correu. Correu o mundo em busca do seu lugar. Ele correu o mundo. Ele foi pelos países mais bonitos. Ele foi pelas terras mais distantes. Ele foi pelas terras mais antigas. Ele foi pelos países mais jovens. Mas nem mesmo as terras mais jovens, as bandeiras mais novas e as bandeiras todas que ainda vão ser criadas se lembraram de Flix ou pensaram nele para ser sua cor. Não tinha para ele uma faixa, uma inscrição. Nada no mundo é Flix, ou pelo menos quer ser. E o céu? Ah, o céu. O céu, por exemplo, ele é azul. É todo azul. O mar, o céu. Mas quem sabe o mar? Quem sabe? Pensa Flix agitado. O mar, ele é muito inconstante. É cinzento como um imenso lago de chumbo. E muda com o sol ou a chuva. Negro, salgado, vermelho. O mar, ele é tão inconstante, tem tantas cores o mar. Mas o pobre do Flix, suas cores não quiseram dar. E o pobre Flix procura alguém para ser seu par. Um companheiro, um amigo, um irmão
complementar. Em cada praça e jardim, em cada rua, cada esquina. Eu posso ser seu amigo? Não, avisa o vermelho. Espera, diz o amarelo. Vai embora, lhe manda o verde. E mais uma vez, sozinho, o pobre Flix se vai. Um dia, Flix parou e parou de procurar. Olhou para longe, bem longe, e foi subindo, subindo, e foi ficando tão longe, e foi sumindo, 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 até que sumiu. Sumiu que o olhar mais agudo não podia adivinhar para onde tinha ido, para onde tinha fugido, em que lugar se escondera o frágil e feio e aflito Flix. E hoje, com dia claro, mesmo com o sol muito alto, quando a lua vem de dia brigar com o brilho do sol, a lua é azul. E quando a lua aparece nos fins das tardes de outono, do outro lado do mar, como uma bola de fogo, ela é redonda e vermelha. E nas noites muito claras, quando a noite é toda dela, a lua é de prata, é ouro, enorme bola amarela. Mas ninguém sabe a verdade. Não, ninguém sabe a verdade, a não ser os astronautas, que de perto, bem de pertinho, a lua é Flix. Quando o astronauta, o primeiro astronauta que pisou na lua, veio aqui no Rio de Janeiro, contei-lhe a história de Flix e ele me confirmou que a lua era realmente Flix. Ziraldo. Bom, gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês aproveitem as dicas que a gente deu e aí a gente vai postando outros vídeos com conteúdos que possam interessar vocês também. Valeu, muito obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui comigo nesse momento tão especial. Beijo para todos.